Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quinta-feira, dia 7 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Normalmente, o que os outros dizem de mim me toca de alguma forma. Se for coisa ruim, eu posso ficar com raiva, ficar triste, ou até mesmo me deixar corrigir em alguma coisa. Se for coisa boa, eu aceito com prazer, e isso até afaga o meu ego, mas pode também me fortalecer naquilo que eu já expresso de bom com a minha vida. O que os outros dizem de mim, de alguma forma, mexe comigo. Tem gente que só aceita o que lhe convém, mas saber o que os outros pensam de mim pode ser bom, se servir para eu corrigir o rumo da minha vida ou me fortalecer no caminho que eu estou percorrendo. Mas não posso me guiar apenas pelo que os outros acham ou dizem. Não podemos ser gente movida pela opinião dos outros, influenciada pela ditadura do politicamente correto. Não podemos nos mover apenas ao sabor das tendências do mundo de hoje. Precisamos estar atentos. A opinião dos outros pode ser manipulada pelos interesses de quem faz a comunicação de massa, pelas fake news, da desinformação nas redes sociais, ou por ideologias favoráveis a um certo tipo de sociedade. E nesse mundo das redes sociais, da era digital, hiperconectado, de gente que pensa pouco e compartilha tudo que aparece, está em gestação um tipo de cristão inseguro, ansioso e até mesmo desconfiado. Inseguro
porque conhece pouco da fé cristã? Ansioso porque percebe que suas verdades estão sob uma crítica cerrada? E desconfiado porque a sua confiança nas instituições está abalada? E num certo momento, Jesus quis saber o que os outros estavam dizendo sobre ele. O povo o reconhecia como um homem de Deus, na linha dos profetas. Mas Jesus quis saber mais. O que o seu grupo de discípulos pensava sobre ele? Segundo vocês, quem sou eu? Pedro deu uma bela resposta. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Jesus gostou do que ouviu e reconheceu que aquilo era uma revelação de Deus e não uma simples conclusão do conhecimento humano. Ele era mesmo o Messias, o Filho de Deus. E Jesus indagou, mas não se deixou influenciar pelo resultado da pesquisa, nem pelas acusações que foi colecionando nos 3 anos de ministério. O chamaram de comilão, amigo de pecadores e publicanos, infrator da lei do sábado, aliado de Belzebu, blasfemo. Nada disso o intimidou na sua caminhada. E mesmo diante da boa resposta de Pedro, ele manteve cautela. Orientou que não dissessem aquilo a ninguém. Aquela compreensão sobre ele ainda precisava ser purificada por sua paixão e morte. Então fica a pergunta: como Jesus conseguiu se manter firme no seu caminho, apesar da oposição que foi crescendo ao seu redor? A resposta, nós vimos dia desses, está lá na montanha. Frequentemente, Jesus subia para orar, para conferir com o Pai o seu caminho e para fazer suas opções. Então, esse é o caminho para se manter firme, mesmo diante das dificuldades, diante das oposições. Subir a montanha, orar, entrar em contato com Deus e, claro, fazer um discernimento. É preciso escutar todas as opiniões, inclusive o que Deus tem para nós. É preciso dialogar para entender as opiniões e fazer-se entender e conferir a sua resposta com a dos outros e com Deus, com a revelação divina. Nisto nos ajudam a leitura orante da Palavra de Deus, o estudo da fé cristã e a oração, que dá espaço à escuta de Deus. A Igreja de Jesus é feita de homens e mulheres frágeis e pecadores. E Jesus fez a pedra alicerce de sua igreja aquele discípulo que proclamou a fé verdadeira, revelada por Deus, apesar de sua fraqueza. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E lhe deu as chaves do reino dos céus, para ele, como servo fiel, abrir e fechar, ligar e desligar, isto é, cuidar da casa do Senhor com a autoridade dele. Então, resumindo, nesses tempos em que os interesses insistem que a verdade é relativa e que a fé
é apenas uma opinião privada, precisamos ouvir o que dizem sobre nós, mas não para nos moldar ao seu pensamento, nem para nos amesquinhar às suas intenções destruidoras da vida, da família e da casa comum. Precisamos ouvir para dialogar, para apresentar o testemunho da nossa fé, para aprender também e nos corrigir, se for o caso. Jesus constrói a sua igreja sobre homens como Pedro, que apesar de sua fraqueza, acolheu e professou a revelação de Deus. O Senhor constrói famílias e comunidades santas sobre homens e mulheres que dão mais ouvido à sua voz do que ao vozerio vaidoso ou às vezes raivoso dos homens. O Senhor alicerça a construção de um mundo de justiça, de paz e de liberdade sobre homens e mulheres que ouvem e praticam a sua palavra.